ao Confábula Literária, o espaço formativo da Diretoria de Ensino Leste 1, direcionado às letras, aos autores, aos textos que encantam e acompanham nossa jornada, tanto pessoal, né, como profissional. Vamos apresentar a equipe responsável, né, por proporcionar a nossa estrutura, o nosso bate-papo de hoje, né? Nosso encontro de hoje vai contar comigo, eu, Márcia, né, PCNP de Língua Portuguesa, da Diretoria Leste 1. Eu sou a Paula, PCNP de Língua Portuguesa, também da Diretoria de Ensino Leste 1. Os nossos convidados, que é o autor, escritor Éric Ponty, né, e a professora de História da Arte, Adriana Viana. Oi, gente! Oi! Olá! Prazer receber vocês. Prazer estar com vocês. Prazer nosso. Poeta, escritor, ensaísta e tradutor. Nasceu em São João del Rei, Minas Gerais, em 27 de abril de 1968. Tem inéditos livros de prosa e poesia para adultos e crianças. Pós-graduado em letras, foi membro da Academia de Letras São Joanense, na cadeira do poeta José Severino de Rezende, um dos percussores do modernismo. E algumas de suas publicações são Homo Imagens, Esgotado, que foi o seu livro de estreia, o livro Sobre Tudo, elogiado pelo poeta Ferreira Goulart e também esgotado, O Menino Retirante vai ao Circo de Brodowski, adaptado para o teatro por Vilmar Silva e que também está integrando as coleções PNLD do Governo do Estado de São Paulo e o Cantinho da Leitura do Governo de Goiás, e que nós vamos ver mais de pertinho hoje. E também A Baleia Azul e 50 poemas escolhidos pelo autor. E além desses livros, que são só alguns, né, há outras publicações, seus trabalhos também podem ser encontrados em A Voz do Poeta, que consiste na gravação de um CD individual, onde se registra a leitura pessoal de seus poemas. E a Antologia Mineira do século XX, e também o Poesia Sempre, que está na Biblioteca Nacional do Brasil. Além das traduções de Paul Valéry, Sor Juana, Inês de la Cruz, Lord Byron, Shakespeare, Petrarca, Calderón de la Barca, Lope de Vega e muitos outros. E mais, revelou uma tradução inédita de Fernando Pessoa, que foi noticiada pela Folha de São Paulo. Autor do Requiem em Fuga em Sol Maior por Gonçalves Dias, além, né, de Ferreira Goulart, também foi elogiado pelos poetas Ivo Barroso, Ivan Junqueira, Augusto Massi, entre outros, pelo seu poema ainda inédito Pompas de Abril. E o dono dessa trajetória impressionante, autor de um material riquíssimo, variado, profundo, diversificado, está abrindo um super espaço para conversar com os colegas professores, ele que também é formado em pedagogia, contribuindo com a nossa prática profissional e com a nossa formação. E vamos contar também com a presença luxuosa da Adriana Viana, que é professora de História da Arte e Filosofia há 6 anos em Minas Gerais, é natural do Rio de Janeiro, formou-se com licenciatura plena em Artes Visuais e Arte e Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, e trabalhou com cinema por 10 anos no Grupo Estação, e com arte contemporânea por 7 anos na Galeria Paulo Fernandes. Migrou em 2013 para Minas Gerais, onde atua com artes plásticas, fotografia, educação patrimonial, poesia. Éric e Adriana, estamos realmente honrados com a presença de vocês. Hoje destacamos um livro, né, para a nossa conversa de hoje, que é este daqui, O Menino Retirante vai ao Circo de Brodowski. Como o Éric está impossibilitado de ler, ele vai acompanhar as perguntas e nós faremos a leitura das respostas dele. Agora entraria uma fala do Éric, que ele escreveu, ele disse o seguinte: o quadro do Menino Retirante é de tal densidade para mim que me ecoa na minha concepção, não como uma pintura a óleo de um menino retirante que foi expulso de sua condição essencial, passa a ser um profundo retrato ontológico da condição do ser e do estar no mundo, que me remonta ao filósofo alemão Martin Heidegger,
quando esse analisa o também alemão Hölderlin. Parafraseando Martin Heidegger sobre a pintura do modernista Cândido Portinari, esse quadro que mostra o homem moderno, sua época e lugar como sendo aqueles do qual os deuses fugiram. O Eric trouxe pra gente uma entrevista que ele concedeu à TV Vertentes de São João del Rei em 2002, em que ele mesmo vai falar um pouquinho sobre o livro, então vamos acompanhar. O escritor são-joanense Eric Ponty lançou o livro O Menino Retirante vai ao Circo de Brodowski. São 74 páginas que transformam as telas de Cândido Portinari em poemas voltados para o público infantil. A edição é comemorativa aos 100 anos de nascimento do pintor. A ideia para escrever o livro surgiu há um ano, quando o escritor Eric Ponty assistia a um programa de televisão, no qual João Cândido Portinari, filho de um dos grandes pintores do Brasil, Cândido Portinari, falava sobre a divulgação das obras do pai em outras linguagens que fossem diferentes da pintura. Porque o João Cândido Portinari Filho tinha colocado essa ideia que as pessoas fizessem trabalhos para infantos juvenis, ou que atingissem as pessoas que pudessem ler a obra do pai dele. A famosa tela de Portinari, O Menino Retirante e seu Baúzinho, e o nome da terra natal onde nasceu Portinari, a cidade de Brodowski, serviu de enredo para o livro. O livro que eu escrevi é sobre a trajetória, que seria o menino segurando o baúzinho. Seria como se estivesse fazendo a caminhada através da estrada, encontrando com os outros 12 quadros, até desencadear no circo. Então, na verdade, eu inventei um novo título chamado O Menino Retirante vai ao Circo de Brodowski. O Menino Retirante vai ao Circo de Brodowski é um livro ilustrado em cores com 74 páginas. Nele, 13 poemas traduzem em palavras e sentimentos 13 quadros de Portinari com temas infantis. Você vai aprender basicamente sobre o maior pintor brasileiro, um aprendizado do olhar estético, para você poder admirar os outros pintores. Porque a gama de perspectivas que o Portinari pega é muito rica. Então você estaria já aprendendo uma belíssima lição sobre pintura. O livro, publicado pela Musa Editora de São Paulo, é o primeiro individual de Eric, que já tem outros poemas publicados desde 1997. Portinari, ele pintava e escrevia versos. E esse é o primeiro livro que dá atenção a isto, né? A poesia e a pintura dialogando. E isso é muito importante. E o Eric Ponty, ele foi indicado por grandes nomes, e ele tem muito talento, e o texto dele não é um texto comum, é um texto realmente literário. Então, para dialogar com a pintura do Portinari num livro de arte, foi o ideal. Esse tipo de livro que eu coloquei numa biblioteca que eu chamo 4 Estações, ele vem justamente para as crianças ganharem o livro na infância e guardar para a vida toda. Então ele não se limita ao universo infanto-juvenil, ele é para as crianças e para as crianças quando se tornarem adultas, né? E hoje, dia 17, o livro está sendo lançado em São Paulo, capital, no Museu da Imagem e do Som. Bacana, né, pessoal? Vamos entrar então um pouco na obra, sair da capa e olhar o interior. Então vamos lá. Primeiro vamos ler o poema Menino Retirante, na voz do artista plástico mineiro Fernando Campos. Por que partes tão cedo de casa? Que procuras? E ave que voa? Que foi feito de casa de terra? Onde foram os amigos? Por que bate a noite em teu peito? Deixaste alguma coisa esquecida? Aquela árvore, jacarandá verde, parecia segurar o mundo. Ainda está onde deixaste 2 dias atrás? Por que passes tão cedo de casa? Que procuras? É ave que voa? Por que andas de galho em galho? Que guarda o baú de tão valioso? Uau, sensacional, né, gente? Acho que vocês gostaram também
bastante da leitura do poema. Nós vamos conversar um pouco agora com a Adriana. Oi, Adriana. Olá, Paula. Olá, Márcia, Eric e todos os professores presentes. A Adriana preparou um material bacana para a gente, né? Você quer que coloque na tela agora? Vamos colocar, vou falar um pouquinho sobre esse contexto mais filosófico do modernismo, né? No qual essa atmosfera do livro esteve vislumbrando, né? Então a gente vai pensar um pouquinho, só um pouquinho. Antes até de falar da Tarsila, eu queria falar uma frase aqui do Baudelaire em relação ao poema que a gente ouviu, né? O maravilhoso nos envolve e nos impregna de uma atmosfera, mas nós não o vemos. Então é isso que a gente sente quando a gente ouve o poema lido pelo artista plástico e olha a tela do menino. Você sente essa atmosfera, né? Ela entra dentro de nós, ela nos impregna, ela nos abraça e nós não a vemos. Então a arte, ela tem esse poder, a poesia, o poema, ele está sempre nos envolvendo, né? E é nesse envolvimento que a gente está hoje refletindo sobre esse livro lindo do Eric, né? Eu penso que a gente falar sobre o modernismo no Brasil, como está nos livros didáticos, hoje aqui não é necessário, porque vocês são professores e vocês ensinam sobre o modernismo, vocês conhecem a cartilha, né? Então, falar também sobre a Semana de Arte Moderna seria como reduzir todo o processo, né, moderno que aconteceu no Brasil àquela semana que foi praticamente um start, né? Mas muitos processos aconteceram, muito foi se desenvolvido, muitas experimentações aconteceram, tão vastas, tão longas, em um curto período, que quando nós paramos para pensar a arte moderna no Brasil, nós precisamos pensar nos focos fortes, né, nas interpretações críticas que ficaram como frutos de um questionamento, né, dessa maneira sistemática de pensar a arte brasileira e aceitar os padrões, né? Se os artistas romperam com as regras acadêmicas para chegar nessa arte moderna, nosso olhar também para essa arte não deve ser acadêmico, mas se aproximar, como o Heidegger falava, né? Se aproximar perguntando, questionando, que é uma grande... que a ênfase do livro do Eric é essa, ele se aproxima das obras de arte, ele se aproxima de Cândido Portinari, exatamente como o Heidegger orientou na origem da obra de arte. Ele se aproxima interrogando, perguntando, questionando, filosofando. Então nós temos aí as duas telinhas da Tarsila, porque ela realmente se tornou emblemática para nós, professores. Sobretudo para nós, professores, né? Na história da arte, a gente acaba sempre falando da Tarsila, mostrando essas duas peças, esses dois quadros. As crianças representam isso. Qualquer criança que passe pela escola, ela vai a uma hora em algum momento, seja na aula de artes ou na aula de literatura, de língua portuguesa, ela vai fazer uma releitura do Abapuru, né? Nós vamos falar sobre o Abapuru para as crianças, para os jovens, vai chegar na faculdade e vai rever o Abapuru. Então ela está aqui para nos lembrar de que a arte também ela é a Tarsila, né? E esse Abapuru representa muito o homem brasileiro, que para pensar nesse momento de transição para a arte moderna. Porque o que acontece aí nesse momento é uma transição do moderno para o pós-moderno, porque o moderno já começou lá atrás, no Renascimento, né? Então a gente está entrando no pós-moderno. E para termos a ideia do que estamos falando, há mais de 20 anos, o crítico brasileiro Mário Pedrosa, ele já falava numa arte pós-moderna, quando a arte estava modernizando-se no Brasil. Ele já vislumbrava o termo pós-moderno. Ele e outros críticos, né? Como o quê? Como um pós-médio, né?
algo que vem depois do estágio médio. Desmaterialização da arte, passagem do específico para o genérico, sai do particular e vai para o coletivo, o fazer ético do homem contra o fazer racional da máquina. Então, todo aquele processo da industrialização que foi parar na arte, ele já estava vislumbrando que isso ia se esgotar, ia ser trabalhado e, ao mesmo tempo, ia precisar de um respiro, né, para retrabalhar, repensar esse momento moderno. Então, nós temos também aí umas obras do Lazar Segal, que eu trouxe para vocês verem, que ele já no início, né, em 1917, ele já estava partindo todo esse moderno, fragmentando com o cubismo, revelando essa fragmentação, e ele nem era brasileiro, estava aqui e já estava compreendendo, trazendo esse modernismo para nós. E esses críticos que estavam operando nesse momento da arte, eles vislumbraram esse desejo que, ao mesmo tempo, os artistas tinham de representar o moderno e, ao mesmo tempo, ultrapassar o moderno, porque o moderno vinha bonito, com cores, fragmentações, novas linguagens, mas ele também trazia a vida real para dentro da arte. Ele trazia a vida real para dentro da arte. E essa vida real nem sempre foi pintada, nem sempre foi fotografada, mostrada de uma forma bonita, né? Nem sempre havia beleza. Pelo contrário, os modernistas começaram a horizontalizar, né, toda essa arte, dentro da arte, a vida, trazer essa vida do cotidiano para que fosse representada. Então, as vanguardas, nesse momento, elas vão ficar realmente em completo triunfo, porque esse era o desejo das vanguardas, deixar aquela arte horizontal, que a gente fala muito, que é a arte que leva para o céu, que leva para pensar em divindades, que leva para pensar em Deus, em sublimação. A arte moderna, ela traz a arte para essa horizontalidade, para esse olhar para o cotidiano, esse olhar para a vida que está acontecendo na nossa vida e ao nosso redor. E que a gente não pode mais fechar os olhos para isso. Aí, esse é o grande movimento que acontece entre os artistas e entre os conceitos de arte, que vai se tornar um padrão, acaba se tornando um padrão. Então, eles rompem com as regras, mas eles passam a seguir as regras do modernismo, que é viver nesses padrões de representar a vida, de mostrar os rejeitados, os invisíveis da sociedade. Então, eles acabam entrando numa regressão também, uma regra. E nessa época nós já temos, vamos comprometendo as mudanças. Eu trago aí para vocês também o Guild, né? Que também ele, ao mesmo tempo, né, eles fazem parte, né? O Segal, o Cândido, o Guild, e tem mais outros artistas que eles estão na mesma contemporaneidade, eles fazem exatamente isso, trazendo a vida cotidiana, essa vida marginalizada pela sociedade, no sentido visual, não quer ver, e vai trazendo para as telas. Então, eu trago o Guild para vocês também reconhecerem que há outros pintores trabalhando com esses temas, né? Que não são tão surrealistas como a Tarsila, que a Tarsila entrou no surrealismo, né? Esses estão mais interessados no realismo, estão vindo mais para a questão da relação entre arte e política, entre política e poética, que foram revolucionadas pela própria arte moderna e esgotou-se no seu sentido histórico. Porém, não há um esgotamento mais necessário nesse momento do que houve, para que haja sempre essa posição contrária ao descaso que estava acontecendo, pelo qual lutou o realismo, né? No modernismo, a crescente politização desses artistas, né, ocidentais foi acontecendo pela recusa das regras tradicionais, sobretudo quanto aos temas históricos, mitológicos, nobrescos, né? Foram sendo deixados de lado para trazer
as pessoas, a vida, o ser humano que estava ali no cotidiano e que geralmente estava sendo negligenciado. Nesse contexto, Portinari foi tornado herói, ao lado de Lázaro Segal, Oswald Guilde e outros artistas que também expressionavam temas sociais. Todos foram profundos ao contornar o conceito de artista, que logo descobriram seu lugar no mundo dos vivos-mortos, digamos assim, né? Dos que perdem, dos que são rejeitados, que são tornados vivos pela própria sociedade. Ou seja, aquele material inaceitável foi, enfim, submetido ao processo sublimante. E, tanto quanto nas obras do passado, tornaram-se figuras ideais, né? Tornaram-se figuras ideais para a arte. Ao mesmo tempo que a modernidade venceu, a modernidade perdeu, porque a realidade veio parar na obra de arte. Os problemas foram tornados retóricos. É nesse sentido que a gente fala, que da horizontalidade, né? Nesse sentido. Então, aí também tem um slide sobre umas imagens do Lázaro Segal, que ele também tratou do tema retirante. Eu acho legal vocês entenderem esse contexto e essa percepção dos artistas, esse englobamento, né? E esse pós-moderno entrou na obra do Lázaro Segal também nessa década de 30, 40, quando ele passou a incluir areia e serragem nas tintas. Então, ele largou aquela tinta industrializada e passou a usar areia e serragem. Então, esse pós-moderno, já tentando romper com os próprios padrões da arte moderna, que já rompia com os padrões da arte acadêmica. Então, é um rompimento atrás de outro rompimento. Bom, cabe a nós, educadores, né, eu também sou professora, a difícil tarefa de extrair desses trabalhos modernos as diversas dimensões dessas operações miméticas e transgressoras por meio de um pensamento visual que interessa tanto a história da arte e a história da cultura social do nosso país, né? Tanto quanto a sua potência estética, que contorna o juízo de gosto, o jogo sensível, inteligível, entre o particular e o universal, individual, coletivo. O Brasil culto, visto nessa paisagem dos modernistas, que passava a revelar essa ideia de que poucos lutavam para ampliar o todo, para ampliar esse todo existente, essa massa existente que ficava sempre à margem, né? Sempre escondida. Então, essa passagem da modernidade e da autonomia do eu lírico moderno ansiava por se entregar a essa aventura da obra, que era tornar todos visíveis. Foi nessa aventura que eu vislumbrei o livro do Éric, né, do Éric Ponty, do poeta. Ele também se entregou a essa aventura de tornar visível o invisível. E então ele começa a fazer tantas perguntas para as crianças do Portinari, trazendo a visibilidade, trazendo ao nosso campo visual a atmosfera que, sem palavras, o Cândido Portinari pintou. O Éric preparou para a gente um material super especial. A análise dos primeiros versos do primeiro poema do livro, O Menino Retirante Vai ao Circo de Brodowski. Vocês vão acompanhar na voz da Márcia Andréia e na minha a leitura do material preparado pelo Éric. Vamos lá? Primeiro verso. Por que partes tão cedo de casa? Ao usar o substantivo casa, no final do primeiro verso, podemos chegar a 3 acepções. A. Casa como um conjunto de membros de uma família. Como o menino retirante está no quadro, ele está longe dos membros da sua família, ele está em permanente solidão. B. Uma segunda acepção da palavra casa, lugar destinado a encontros, reuniões, ou a moradia de pessoas cujos interesses, origem e cultura, por sua vez, coincidem, né? Representam ou expressam seu ser. Por estar no quadro, em permanente solidão, suas origens e cultura estão perdidos da condição de ser e de estar no mundo. C. Terceira acepção de casa. Conjunto de espectadores presentes,
a um espetáculo qualquer. Quando pensamos em arte, como vontade de representação ou condição de pintura singular de Cândido Portinari. Desculpem-me se estou sendo prolixo, mas precisei examinar essas três acepções ao usar o substantivo feminino casa no final do primeiro verso. Mas é fundamental para se entender o que é esse substantivo feminino deslocado no final do primeiro verso. Peguei emprestada a montagem do cineasta russo Sergei Eisenstein, evidenciando o movimento do menino retirante. Outra técnica usada por mim foi o leitmotiv. É uma frase musical curta e constantemente recorrente, uma técnica de composição introduzida por Richard Wagner em suas óperas, que consiste no uso de um ou mais temas que se repetem. Se o menino retirante está em permanente solidão, é porque está em permanente movimento, deslocado de sua situação original, que é o substantivo casa, que remete ao todo que enunciei acima. No início do primeiro verso, aparece a expressão por quê, que nada mais é do que uma pergunta inerente a todas as crianças, que perguntam o porquê, incomodam os pais, e também é uma questão primordial aos filósofos. Quanto à locução adverbial tão cedo, podemos chegar à seguinte acepção. Cedo é ao alvorecer, de madrugada. Remete a Heidegger, quando afirma que a existência de Deus não se oculta na escuridão. E já os gregos sabiam que a claridade é mais encobridora do que a escuridão. Aos meus queridos espectadores, vocês, professores como eu, já dei a primeira chave para a interpretação do primeiro verso explicando por que partes tão cedo de casa. Passemos ao segundo verso. Procura, substantivo feminino, que, segundo a acepção, é indagação de ordem filosófica ou metafísica, significa busca. Se o menino retirante está no quadro, está em permanente solidão, ele se encontra na condição de busca, de uma ordem metafísica. Em resposta a essa ordem metafísica do menino retirante, temos a seguinte enunciação, que é: ave que voa. Ave, além da ornitologia, também significa pessoa que ludibria ou rouba, velhaco, trapaceiro. E esse não é um retrato negativo das pessoas que imigram? Ou seja, vemos aqui a violência patriarcal sertaneja, que persiste na vida urbana como uma espécie de karma ancestral. A estranha mistura de doçura e truculência, de cordialidade e luta de morte. Voa é um verbo intransitivo, que em sentido figurado dá o sentido de desaparecer rapidamente, dissipar-se. Desculpe-me se estou sendo prolixo, mas precisei examinar dessa maneira os 2 primeiros versos do meu poema para dar a chave mestra para todo o poema. Peço desculpas, mas aqui não há tempo e nem lugar para perpassarmos todos os versos do poema Menino Retirante minimissimamente. Vocês, com a chave mestra que lhes passei, podem perfeitamente interpretar o poema. Só lhes peço que o ouçam como professores de língua portuguesa, como está a minha poesia agora, nesses estudos de poesia, onde eu trato com a forma fixa e a métrica, na voz do também artista plástico mineiro Fernando Campos, um trabalho que reservei para vocês. Tenho que fazer uma meia-culpa diante de vocês, meus queridos professores, pois a colega Adriana Viana citou o nome de um pensador e crítico de artes italiano que, se eu não tivesse lido, talvez eu não tivesse chegado a Cândido Portinari, que é Giulio Carlo Argan. Quando Adriana cita o fazer ético do homem contra o fazer racional da máquina, acho que Adriana, no que foi explanado por ela, está se referindo ao fazer ético do homem, que é Cândido Portinari, que nos deu esse quadro antólogo, que é o Menino Retirante. A obra é testemunho da violência patriarcal sertaneja, que persiste na vida urbana, onde passa a ser menos visível, como enumera o próprio Giulio Carlo Argan
como uma espécie de karma ancestral, numa mistura de doçura e truculência do próprio existir sertanejo, de cordialidade com a vida e os mitos que lhes são oriundos desde o nascimento. De tanto vê-lo, descoramos sua imagem e ficamos a imaginá-lo mentalmente, mesmo sem querer, mesmo que essa herança patriarcal nos dê raiva, mesmo que no final se reduza numa sombra que apenas o tedioso hábito, citando Baudelaire, permite nos reconhecer. Eu estava aqui pensando, diante, né, dessa magia toda, o Eric nos apresentou 2 versos que ele chama de versos mestres, né, para seguir e adentrar na narrativa toda do poema. Eu vou deixar aqui um convite com um tom reflexivo, um convite com um tom de desafio, uma proposta, talvez, aos nossos professores para continuarmos essa análise. O que você acha? Adorei! E a gente pode mandar as análises para o Eric e fazer um novo encontro com o autor e os professores que fizeram a análise. Esse convite reflexivo para o nosso próximo encontro, professores, está aí lançado, desvendando o restante da nossa poesia do Menino Retirante vai ao Circo de Brodowski. Então, toda essa leitura, né, do poeta nas telas do Cândido Portinari, toda essa visibilidade que o Eric dá e traz para a gente, dessa atmosfera, né, social, filosófica, que está nas telas, compreende essa compreensão, né, da tradição do novo. Né? Esse pensamento é novo na arte moderna. Esse interesse no ser da arte, no ser do ser, é novo. É filosofia moderna, é arte moderna, é pensamento e é ação também da tradição do novo. E toda essa obra de arte está correlacionada com o contexto social no qual ela é produzida e para o qual ela é produzida. E a verdade, assim como a realidade, jogava com o universal por buscar nos fatos cotidianos sua admiração subjetiva e buscava estabelecer estimulantes paralelos intelectuais com os fenômenos, esses fenômenos patriarcais, os religiosos, né, os culturais, que estão todos assim agrupados numa única tela, numa única expressão, né, digamos assim. Essas associações intelectuais aparecem nas obras modernistas brasileiras e hoje em questão estão nas telas do Cândido Portinari. Desde que o artista foi buscar em suas memórias afetivas da infância os vislumbres da realidade social, qual ele mesmo vislumbrou, qual ele mesmo presenciou, foi uma testemunha, foi presente, né, os cafezais, as infâncias das crianças do Brodowski, né? Então, tudo isso também é somado à percepção do pintor, sua percepção política do país na época, já, né? Ele era um homem que não era um homem só da poesia, né? Ele era um homem político também. É bom lembrar que Cândido Portinari ele esteve presente no Partido Comunista Brasileiro e ele se candidatou a senador. Então, a ação desse poeta do pincel, né, era tão forte que ele não queria só agir nas suas telas, ele não queria só fazer essas perguntas que o Eric vislumbrou e trouxe para nós, só no plano artístico, ele queria efetivamente se mexer em relação ao que ele via, ao que ele estava retratando ali naquele momento, né, da história. E esse menino que o Eric muito bem percebeu, esse menino
Olhe para esse menino agora, você, professor, olhe para essa criança que está aí, né? Como o Eric olhou e teve suas próprias perguntas, certamente vocês ouvirão outras perguntas também, né? E suas crianças ouvirão outras perguntas que esse menino vai trazer, né? Que ele, embora estático na tela, ele está agindo, ele está em movimento, ele está se comunicando, né? E essa comunicação transpassa pelo pintor, transpassa pelo poeta e chega até nós, né? Tudo está em movimento. A problemática poética aí da arte, da técnica do artista e do poeta também, a gente já está misturando a técnica do artista pintor com a técnica do artista poeta, transpassa tudo isso, gente, transpassa e se torna um problema da arte em si e um problema social de todos. É onde eu quero chegar. Essas crianças de Portinari são um enigma para todos nós, porque por mais que o Eric explique seus poemas, explique sua técnica, suas métricas, e que a gente faça dissecamento, né, dissecação técnica dessas telas, essas crianças continuam um enigma para nós, né? Um enigma que precisa ser investigado diariamente em nossas salas de aula, em nossas vidas, nossas práticas de sala de aula, e que o poeta Eric sensivelmente capturou e trouxe para nós tantas perguntas, e cada pergunta terá uma resposta, e é disso que se trata esse momento da arte aqui e do livro. Perguntas que precisam ser respondidas, né? O moderno, ele está nessa transparência da pintura que se aproxima da palavra. Quer dizer e não diz. Quer saber, mas não responde. Como se tudo estivesse ali revelado e escondido. Como se a pergunta fosse a resposta. E a pintura é a resposta. O poema é a resposta, mesmo quando pergunta. Quando Portinari diz, vou pintar aquela gente com aquela roupa, com aquela cor, demonstra, sem demonstrar, a decisão, que não nasceu somente das premissas modernas da pintura, mas das premissas políticas do seu tempo. Era essa necessidade de olhar para fora, enquanto olhava para dentro. Toda a sua vida artística, assim, será assim uma colaboração obstinada entre a sua natureza de artista e a sua vontade de esteta, entre as necessidades de seu próprio ser e as crenças de sua época. Ele é pintor tanto quanto alguém pode ser. Desde as paisagens de Brodowski, suas telas não só revelaram um mundo, mas tornaram-se um mundo. Exatamente como o Eric também, no seu livro, faz. Ele cria um mundo, né? E nos ajuda a compreender o mundo de Portinari. Mas de que mundo estamos falando? Para Heidegger, a descoberta do fenômeno de mundo em ser e tempo é fruto da observação das ocupações. Então, com o que estão ocupados esses personagens? Com o que estamos ocupados hoje, aqui, agora? Com o que o Eric se ocupou enquanto construía esse livro? Né? Se ocupava das ocupações, pensava nas ocupações, quando o instrumento quebra durante um processo e para de haver dependência, interação, a falta de conexão desse objeto, né, torna-se um incômodo, que possibilita a percepção dos outros, que possibilita a percepção dos outros ao redor, do ser com o outro. O mundo criado em Cândido Portinari é um mundo aproximado também do que Husserl teria pensado como um mundo da vida, o mundo terreno, onde as abstrações derivam, o mundo das instituições, o mundo das intuições, das evidências originárias, para onde a ciência deveria se voltar para verificar a validade de suas idealizações. Também se aproxima do mundo referido por Merleau-Ponty, um mundo deflagrado pelo olhar, o olhar que primeiro interroga, né, Eric Ponty? Um olhar que investiga, certo, Eric? Um olhar
que busca responder, que busca entender, que primeiro interroga as coisas, para então entender o seu corpo e o seu sistema. É esse mundo que a poesia de Éric Ponty abstrai, que eu compreendi assim, abstrai intuitivamente e agrega essa impressão de que ultrapassa as premissas plásticas próprias da problemática da pintura ou da arte para transferi-las para os problemas existenciais sociais, que quase sempre, como um cientista social, quer saber o que aconteceu com essa gente, quer saber, quer ver os óculos da história no pó da vida, sendo barro, e o barro sendo gente, e gente para quem devemos perguntar, né? O que está acontecendo? Por que você está tão solitário, menino? Né? Então, essa é a síntese desse momento, que eu entendi assim, essa relação do trabalho do Éric Ponty com os meninos, com essas obras da infância, né, dos infantis, dos meninos, das crianças. O que está acontecendo? Por que você está aí, tão solitário? Tá ótimo. Tá bom, Éric? Tá lindo. Você entendeu o link que eu fiz da sua obra? Entendi. Perfeito, né? Isso é muito lindo, cara. Esse trabalho é maravilhoso, gente. Eu chego a ficar até emocionada agora quando eu estava falando aqui, porque eu consegui ver assim, né, essa relação mesmo de por que eles estão ali naquele quadro, né? Por que chamaram a atenção do pintor? Por que nós temos que... Nós, da educação, temos que trazer isso para as nossas crianças, a investigação para eles, para a educação. Né? Como trabalhar esse livro para conscientizar, né, desde os pequenininhos. Enfim, minha colaboração, gente. Maravilhoso, Adriana. Eu também fico muito emocionada. Eu procurei, conforme você foi falando do olhar, eu estava olhando para o quadro e eu fui abrindo o quadro para ver os olhos do menino. E o menino dizia tudo aquilo que você estava dizendo com palavras, ele dizia com tinta. Até arrepia. Eu também fiquei bem assim, sensibilizada com esse momento, porque eu vi essa relação mesmo da palavra do Éric porque o pintor, ele fala sem palavras, né? E o poeta, ele justamente fala com as palavras, né? E aí junta a imagem com a palavra, a gente tem uma obra incrível, Éric. Obrigado. Espero que os professores façam bom proveito desse teu trabalho. A análise está assim, fantástica. Eu estava olhando e estava assim, sabe? Nossa, gente. Se adentrar em duas análises, assim. Primeira análise do poema feita, né? Os 2 versos que ele escreveu e foi passando pela semântica, foi passando pela gramática, e foi ele contextualizando tudo. Aí você fechou com essa parte da interpretação da pintura, é como se você entrasse mesmo, né, no ambiente, né? Ali na questão daquele momento mesmo. Nossa, ficou assim e fiquei extasiada ali. Fiquei assim, fascinada. Ai, que bom. Eu fiquei muito sensibilizada, assim, né? Que para isso é a arte, né, Éric? Para sensibilizar, para nos sensibilizar, né? Mudar a nossa percepção do mundo, né? Segundo Peter Greenaway, a maioria das pessoas são analfabetas para lerem imagens de quadros. Sim, são sim. Mas por quê? Porque até para ler imagem, isso é muito interessante o que você está trazendo, Éric, porque até para a gente ler imagem, a gente tem que ter vocabulário. Então, se as pessoas não leem um livro, se as pessoas não leem livros, elas não adquirem vocabulário. E se elas não adquirem vocabulário, o pensamento é reduzido. Então, o pensamento reduzido, ela vai ler menino, em pé, ela vai ler o óbvio. Né? Porque a linguagem dela é óbvia. Agora, se ela tem hábito de leitura e quanto mais ela lê, o que vai acontecer? Ela vai ampliar o pensamento. Então, na hora que ela olhar um quadro, ela não vai ler só um menino em pé. Ela vai ler as entrelinhas do quadro.
né? Ela vai ler se está triste, vamos falar do básico, se está triste, se está melancólico, se está feliz, né? E aí vai aprofundando essa leitura, porque até para ler a imagem nós precisamos ter palavras, né? Verdade. Vocabulário. Então, pessoal, nós vamos dar início à nossa rodada de perguntas, né? Eu vou fazer as perguntas da entrevista, a Paula e a Adriana vão fazer um revezamento, né? Fazendo a voz do Eric, né? E respondendo, né, as questões assim, ao longo da entrevista. Então, vamos lá. Primeira pergunta: o que é poesia para Eric Ponti? A poesia se faz com linguagem. E daí a linguagem? Desde Sísifo roubou a linguagem dos deuses e trespassou os homens, esse foi um rito sagrado. A poesia é a fundação do ser pela palavra. O poeta nomeia os deuses e nomeia todas as coisas naquilo que elas são. Mas o que fica? O que os poetas fundam? Com essa sentença se ilumina a nossa pergunta sobre a essência da poesia. A poesia é a fundação por meio da palavra e na palavra. O que se funda desse modo? A palavra, por meio da poesia, essa lição básica já estava em Dante Alighieri em sua Divina Comédia, Permanente. Mas, pode Permanente ser fundado assim? Pode, segundo o professor de poesia George Steiner, recém-morto na Inglaterra, nos ensina: enquanto um texto sobrevive em algum lugar desta terra, ainda que em silêncio ininterrupto, é sempre capaz de ressuscitar. Walter Benjamin o ensinava, como demonstrei em minha monografia de pedagogia. Ele já não é sempre já disponível à mão? Não. O leitor, pedagogo, estudante tem que o buscar. Precisamente o permanente deve ser fixado por quem o lê ou recita, ou vai vendo na internet ou lê um cordel. A poesia ou a linguagem deve estar em oposição ao arrebatamento. O simples deve ser extraído da confusão. Ler corretamente um texto como nos ensina Paulo Freire. A que medida deve ser oferecido ao desmedido? A conclusão que o leitor, pedagogo ou estudante chega no próprio texto. O que sustenta e domina o ente, aquele que interpreta o texto, em sua totalidade deve ser manifesto, através do que ele leu no próprio texto. O ser, o texto, deve ser franqueado, compreendido, para que o ente apareça, a conclusão do leitor. Para que apareça, porém, é confiada aos cuidados e aos serviços dos poetas, a linguagem dos poetas, a poesia para que eles devolvam o sagrado que Sísifo roubou dos deuses. Por isso, a poesia se faz através da linguagem. Encontramos em nossas pesquisas Eric Ponti e Eric Tirado Viegas. Você divide aspectos do seu trabalho entre as duas formas de apresentação profissional. O poeta e professor emérito da PUC-Rio, Gilberto Mendonça Teles, fez a seguinte leitura quando me cita no ensaio, o poeta tradutor. É o caso de Eric Ponti, 1968, poeta tradutor que reside em São João del Rei e que, para o seu pseudônimo literário, soube combinar o nome próprio, tirado de algum ancestral escandinavo, com o sobrenome de um dos filósofos da fenomenologia, o Merleau-Ponty, que no livro inacabado L'Invisible et l'Invisible, 1964, tenta escapar da visão tradicional de sujeito-objeto para mostrar o visível se dobra sempre no invisível, paradoxo que lhe permitia evitar só um tipo de subjetividade. Apesar da possível herança francesa, penso que a pronúncia do sobrenome do Eric é mesmo Ponty, paroxítona, e não Ponty, a maneira francesa. Pelo menos eu trato assim. Sinto que a filosofia que me inspirou no pseudônimo tem muito a ver com a personalidade de Eric Tirado Viegas, o verdadeiro nome desse autêntico poeta, músico, tradutor, que não se contenta com a face visível da leitura dos grandes,
dos melhores autores universais. Deseja ir além, buscar o invisível que se expressa na linguagem, na escrita de autores que ele tem traduzido, como um alucinado em prol da beleza. Nós temos a oportunidade de perguntar para o Eric, ponte, como sugere o colega, ou ponti na pronúncia francesa? Então, trata de ponti. Ponti? Ponti Ponti. C'est français. é francês, então. Très bien. Todo tradutor é um traidor, segundo um provérbio italiano. Este provérbio poderia ser uma verdade a ser afirmada? A pergunta é por demais complexa. Estou tentando explicar esta questão de uma experiência através de Francisca de Querência, que é minha leitura de 2 cantos de Dante Alighieri em sua Divina Comédia, que está Seguindo essa mesma temática, qual o papel do escritor na sociedade? O meu, até agora, é ser ignorado como sujeito na sociedade sanjoanense, pois aqui estou à margem dela. Sou aposentado por invalidez, estou diabético e só enxergo por um olho, conhecido popularmente como vista infantil. Quais as vantagens, e as desvantagens do fazer literário no Brasil? Segundo diz Nelson Asher, poeta, tradutor, editor e crítico de São Paulo, que disse que poesia só traz briga, inimizade e dor de cabeça, com quem concordo plenamente. Há algum método para fazer literatura, sobretudo fazer poético? Enquanto era jovem aspirante e fazia poesia com verso dito como livre, os meus 2 tios por parte de mãe, que eram parnasianos, falavam que estava perdendo tempo à toa. Pois bem, me enchi daquilo que se chama verso livre, pois Paul Valéry estava ecoando dentro de mim como ecoa, fui aprender métrica à minha maneira. Agora, essa pergunta aqui vale para todos nós, Quais os conselhos você daria para quem está em seus escritos, engavetados, e para quem está iniciando nesse universo de ser escritor? Aqui, do consagrado, vai a opinião de Ivo Barroso, tradutor que mais que conhecido, além de grande poeta e crítico, que me acompanha o meu trabalho desde menino retirante, com o meu trabalho com métrica, e quem eu recomendo, de quem eu recomendo o blog Gaveta do Ivo, onde há verdadeiras lições para quem se interessa em fazer poesia que considero de verdade. Então, vou até repetir aqui, interromper a leitura da pergunta, o blog é Gaveta do Ivo, tá? Segundo Ivo Barroso, podem chamar minha poesia épica, elegíaca, alegórica, epitalâmica, estrambótica. Desenterrem palavras e conceitos por mais esdrúxulos que sejam e constatem que o Eric andou sondando, experimentando, tirando uma onda com eles. De modo que temos aqui sua chamada obra completa, um temperamento criador como o dele, jamais completa sua obra, está sempre fazendo ou refazendo alguma coisa, em que praticamente tudo o que se poderia imaginar em possibilidades poéticas foi devidamente visitado. É claro que, dotado de tantas habilidades, tocando tantos instrumentos, dispondo de toda essa parafernália de recursos e experimentos, a poesia de Eric não é para qualquer um. Diria mesmo tratar-se de uma poesia invulgar, para confrades herméticos, uma poesia que nunca será recitada, premiada e até mesmo editada. O público de Eric ainda está por vir e virá. Talvez um dia, quando o livro já tenha desaparecido e a própria noção de poesia se tornado uma vaga lembrança. Mas para nós que ainda estamos aqui, ela é um butim, uma arca a ser aberta e na qual se pode encontrar de tudo, desde pepitas a duríssimos fragmentos de quartzo. Tal poesia certamente não poderia expressar-se em linguagem comum, habitual, compreensível. Ela parece escrita em outra língua, uma língua que lembra a nossa como o catalão lembra o português, mas que exige do leitor uma reformulação, um trabalho de síntese, quase uma tradução interlingual. Eric não diz, sugere, não significa, propõe enigmas. Lê-lo é um trabalho de recomposição poética em que o leitor se vê forçado a admitir que existe uma outra linguagem por trás do nosso idioma convencional. Aqui ele encerra e eu acrescento que eu concordo. No seu livro,
Menino retirante vai ao circo de Brodowski, você propicia um diálogo entre a poesia e a pintura de Portinari. Nos convida a entrar num mundo alegórico. O que te inspirou a se enveredar nesse diálogo? As artes plásticas dão-se com Cândido Portinari porque meu tio Pedro Viegas, irmão do meu pai, pintou perfeitamente a Santa Ceia quando deixou pinturas nas igrejas de São João, né? Era surdo, fui pegando gosto, além da profissão, né, não fosse desse. Em Éric Ponty e a Trilha Solar, onde eu dialogo com outro artista plástico, Oscar Araripe, em Flores de Tiradentes, que está para sair pela mesma Musa Editora de São Paulo, o crítico de artes plásticas, Jacob, vou fazer o possível para ler esse nome, Klintowitz, desculpa, Jacob, define minha leitura de artes plásticas como, abre aspas, certamente a pintura é o universo do silêncio, e este silêncio tão rico de significados, tão impregnado do simbólico, nos provoca, entre tantas reações, a de tentar a equivalência da emoção e da palavra. E este é o reino de Éric Ponty, o das palavras tão ricas em significados. Também a palavra poética é feita de silêncios, de espaços, de impregnações que sempre se renovam a cada vez que as lemos. Mas o silêncio da pintura e o silêncio da palavra são diferentes entre si. E o poeta nos apresenta esta dessemelhança e, curiosamente, esta fraternidade tão íntima entre estes silêncios. É exatamente isto o que nos impregna. A sensação de que o mundo é construído de individualidades feitas de uma única matéria. Fecha aspas. Então vamos lá para a próxima. É muito comum termos curiosidade sobre o fator do tempo. Quanto tempo foi preciso para a realização total dessa obra? No começo eu não tinha uma predefinição do que seria o livro, o que poeta e crítico imortal da Academia de Letras, Ivan Junqueira, chamou de joia, e que o poeta e professor emérito da PUC do Rio, Gilberto Mendonça Telles, um dos mais sérios livros de poesia infanto-juvenil. Um trabalho que não considero como uma coisa tão séria e severa. Eu ia no site do Portinari, pegava o que eu queria e fazia o poema da mesma forma que fiz com Oscar Araripe. Pegava o quadro e fazia meu poema. Quando eu terminei a minha leitura, eu estruturei conforme a minha inspiração. De forma que a minha inspiração e a leitura formassem um conjunto. No nosso caso, do Cândido Portinari, peguei o primeiro quadro, e talvez de minha leitura íntima com Jorge de Lima, que escreveu O Grande Circo Místico, no lugar de Circo Místico eu coloquei Circo de Brodowski. Repito aqui, a poesia ou a linguagem deve estar em oposição ao arrebatamento. O simples deve ser extraído da confusão. Ler corretamente um texto, como nos ensina Paulo Freire. A que medida deve ser oferecida ao desmedido a conclusão no que o leitor, pedagogo e estudante chega do próprio texto? O que sustenta e domina o ente, aquele que interpreta o texto em sua totalidade, deve ser manifesto através do que ele leu do próprio texto. Cada um faz a leitura que quiser. O menino de São João del Rei vai ao circo de Brodowski? É claro que vai, pois Cândido Portinari é um gigante. Como foi para você ter a indicação da sua obra para compor o acervo permanente da Biblioteca Mário de Andrade? Isso recentemente, agora no mês de maio. Me senti honrado. Foi uma briga de gigantes. 77 editoras e sair escolhido de uma Bienal, pois estava concorrendo só com gente séria. Eu acho, em parte aqui, se você me permite, que é um dos preços que paga a pessoa que vai ficando mais famosa e vai se tornando referência. Você deixa de ser uma pessoa e se torna patrimônio. Éric, nós estamos conversando com patrimônio ao vivo. É uma honra. É um patrimônio, quase um tombamento histórico aí de São João del Rei. Vamos fazer o tombamento pelo IFAM, né? IFAM de Minas Gerais. Aqui em São João tem IFAM, mas hoje no Brasil eles ficam mesmo à margem, é o contrário, né? Então, o Éric é muito intelectual, então tem público muito pequeno mesmo, porque é intelectual, né?
Para você, qual é o papel da escola, do educador, na formação leitora da criança e do jovem? Como se forma o pensamento leitor? Segundo Cristiane Mandanello de Oliveira, em A Escolha dos Livros Infantis, afere ser tarefa bastante difícil selecionar num universo amplo de publicações um livro infantil de boa qualidade, uma vez que o mercado editorial descobriu nas crianças um grande filão de dinheiro e decidiu investir maciçamente nessa área. Para nós é preciso primeiro aferir qual o papel da leitura antes de se pensar em escritas literárias ou não. Walter Benjamin, 1985, página 236, em Livros Infantis Antigos e Esquecidos, referindo-se à coleção de livros infantis do renomado filósofo alemão colecionador Karl Hobrecher, desculpa, Karl, qualquer coisa, adverte-nos que este tipo de reunião, o de livros infantis, só pode ser desejado por quem se cultivou fiel à alegria de degustar quando criança, ao se ater a esses livros. A professora Eni Pulcinelli Orlandi, 1988, denomina esse fator com muita propriedade de que toda leitura constrói sua história. Para Orlandi, ou Orlandi, o processo de significação é desencadeado pela interação estabelecida pela leitura ao buscarmos estabelecer-lhe a forma de inclusão, as histórias das leituras alcançadas pelo texto e do seu leitor dentro da historicidade e contexto que essa leitura da escritura ocorre. O leitor está circunscrito a fazer sua história de leitura dentro do espaço que o circunscreve, na sua ação da compreensão do enunciado da escritura, a que ele se propõe a ater-se. Segundo Cristiane Mandanello de Oliveira, a escolha dos livros infantis, ao aferir o resultado de alguns casos desses livros, não foi dos melhores, pois criou-se o critério equivocado de superestimar a importância do formato, tamanho, cor ou volume, em detrimento do conteúdo em si. E Mandanello de Oliveira nos acresce que o livro, infantil ou não, advém do conjunto de fatores de igual valor. Texto, ilustração, constituição física do livro, ao fazer-se desse livro sucesso ou um fracasso nas mãos do leitor iniciante ou não. E para nós essa questão da qualidade da leitura deve acontecer pela mediação na sala de aula entre o educador e o educando, pois esses são agentes tanto desse sucesso, polissemia, quanto desse fracasso, se condicionado o papel do leitor. Qual o papel da leitura antes de pensarmos nas escrituras literárias? Para Nazaré Soares Fonseca, em Interação Leitor de Texto na Sala de Aula, 1985, esse é um ponto que lhe pareceu ser relevante ao perceber o desinteresse dos alunos por quase tudo aquilo realizado na escola, decorrente do desacerto entre o aluno ideal, polissêmico, pensado pelos programas e atividades escolares, e o real, concretamente matriculado na escola e pertencente a um contexto definido. Nazaré Fonseca observa que, quando o professor examina essa situação e procura adequar-se às exigências do programa, à realidade vivida dos alunos e suas consequências, estas lhes parecem menos desastrosas. Fonseca inquieta-se com o massacramento das convivências entre professor e aluno na realidade escolar, né, de como frequentemente essas relações são construídas por fatores que se refletem principalmente no prazer pela leitura, e ceifará essas delicadas raízes antevistas por Benjamin. Poder ler, para Fonseca, na realidade do país, é privilégio de poucos, visto como são incluídas as condições castradoras do acesso à leitura no plano social e como as técnicas de leitura são aplicadas na escola, que terminam com frequência transformando aquilo que deveria ser um ato de prazer em obrigação insossa. Barthes, 1986, página 9, nos propõe no prazer do texto, o briol do texto, sem o qual, em suma, não há texto, uma vez ser a sua vontade de fruição. Lá onde precisamente o texto excede a sua busca, suplantando a tagarelice e através do qual tenta expandir, forçando o embargo dos adjetivos, esses que são portas da linguagem por onde o ideológico e o imaginário se fazem em grandes ondas, polissemia, como histórias das leituras.
Ao longo da sua carreira, você escreveu para públicos distintos. Como é escrever para o público infanto-juvenil? Como é pensado esse direcionamento para cada público? Escrevo para cada público com a mesma seriedade, me importando com o desafio que estou pela frente, sendo a linguagem. Cada livro e cada poema, para mim, é um desafio à linguagem. Por exemplo, isto se dá como estudo sobre poesia que escrevi para uma live que pode ser escutado no meu blog. Nesses estudos sobre poesia, minha mãe ouviu a leitura da minha poesia na voz do meu amigo Fernando Campos, artista plástico, com quem também dialoguei com a pintura dele, que está disponível no meu blog, ou o livro O Pequeno Mundo de Maria Lúcia, que está grátis para download na Virtual Books. Minha mãe Aline me disse agora, ouvindo a voz do Fernando nos estudos de poesia, sua poesia é muito complexa para você mesmo recitar. Parabéns, você faz parte da família, pois sua poesia parece música. Sobre a sua obra Baleia Azul. Em uma breve descrição, trata-se de uma canção de uma baleia azul que faz surgir as terras, as plantas, os animais e um menino em uma ilha. Da harmonia do canto e da dança, a vida pulsa em todos os lugares, transformando a solidão em liberdade e alegria. Há uma relação entre as duas personagens, né? Tanto da obra do menino do circo de Brodowski e o garoto da ilha? Não, cada obra é uma obra em si. Para criar esse livro, Baleia Azul, me inspirei em Lisa Gerrard, que é uma musicista, cantora e compositora australiana, que ganhou renome internacional como parte do grupo musical Dead Can Dance, com o amigo inglês Braden Perry. Sua carreira começou em 1981 e continua até hoje, estando envolvida numa gama variada de projetos, pois a voz da baleia e a voz e composição da baleia foi ouvida dali. O menino é minha leitura, à minha maneira da personagem mitológica de Ícaro e Dedolo, que Ovídio trata nas Metamorfoses. Da harmonia do canto e da dança, a vida pulsa em todos os lugares, transformando a solidão em liberdade e alegria. Se trata, então, da minha própria solidão, a liberdade da música, na baleia e a alegria da dança que aprendi com minha mãe. Essa transformação da solidão em liberdade e alegria, podemos dizer que é uma metamorfose, uma condição necessária do universo criativo do escritor? É como eu acabei de explicar, mas é uma coisa minha, sendo que dessa questão vem desde os gregos. Não estou inventando nada ou uma bossa nova. Essa questão está nas Metamorfoses de Ovídio. Estou mais interessado no passado dela que no presente, do qual eu vivo, pois estou nela enquanto cidadão, então se cria um problema dialético entre morar nela e cantar ela. Só sei que vou ser enterrado no cemitério de Nossa Senhora das Mercês e que os meus ossos ficarão juntos com os do meu pai, no cemitério do Rosário. Ao longo da sua carreira, quais foram as suas principais influências literárias? Lendo, sobre sua trajetória, encontramos em A Poesia Mineira no Século XX, Organização em Notas de Assis Brasil, a seguinte afirmação: o livro, sobretudo, talvez, seja uma resposta ao livro Sobre Nada, de Manuel de Barros. É isso mesmo? O título é uma ironia com meu próprio livro artesanal, que só tem 6 poemas. E projeto que tentei realizar como me propôs no subtexto. Queremos mais do que a mera fotografia da natureza. Foi o que escreveu Eduardo Munch no Manifesto de Cristiania. Através desse manifesto, compreende todas as camadas da consciência humana. Creio que há um hiato na pintura moderna pós-Marco Rotto, e terminou pintando quadros completamente negros, como uma aproximação do ícone sagrado. A presente coleção de poemas tentou perspectivar uma certa maneira dessa visão totalitária da representação das mimes.
O que eu tentei fazer aqui foi usar esta visão destes dois pintores capitais para as artes plásticas numa construção que, ao mesmo tempo que se constrói, se exaure. O poeta e imortal Prêmio Camões Ferreira, Goulart, para quem dediquei o livro, disse que captei alguma coisa desta solidão e desses silêncios. Como você definiria sua relação com o modernismo? Manuel Bandeira, Murilo Mendes, são referências para o seu trabalho? Vi há anos atrás quase todos os modernistas, como Mário e Oswald de Andrade, para ficarmos na superfície. E é claro que eles influenciaram meu trabalho no passado, quando eu fazia o dito verso livre. Manuel Bandeira é um gigante. Não sabia, fiquei sabendo agora, lendo na internet, que para ele, quem fazia poesia métrica contando nos dedos não era poeta. No meu caso, eu também não conto nos dedos. Murilo Mendes, tenho a obra completa. É um poeta complexo à maneira dele, não tem como imitá-lo. Pensando nesse período de confinamento, esse período que nós estamos vivenciando agora, como você vê as práticas leitoras e escritoras? Esta comédia do fim do mundo, como estamos vivendo, como previu Karl Orff, um compositor alemão que todos conhecem apenas sua Carmina Burana, uma obra que está banida da sua obra oficial em todo o mundo. Qual a sua relação com as redes sociais e qual a função no universo literário? Ótimo que no momento jogo meu material bruto na rede e deixou por conta dela, como fiz na Amazon. Você acredita que o mercado editorial mudou muito com a chegada dos formatos digitais? Essa mudança aponta para uma evolução ou, se me permite a palavra, uma desevolução da formação leitora? Os formatos digitais são interessantes no momento que liberta o leitor para buscar o que ele quer, mas está criando uma desinvolução no momento que vejo poetas sérios como Ivan Junqueira, cujos últimos livros só encontram no formato digital, e eu tenho que buscá-los na estante virtual, no formato físico. Fale para nós um pouco da sua trajetória, quando e como você se descobriu escritor. Escrevo desde os 10 anos de idade, dos quais escrevi 100 redações. Uau! As traduções se impressionaram não apenas pela profundidade e variedade dos autores escolhidos, mas também pela diversidade de línguas que você é capaz de traduzir. Quantos idiomas você fala? Segundo o poeta imortal Ivan Junqueira me disse ao telefone: você é poeta, tudo o que você faz gera poesia, então saímos ganhando com aquilo que você produz. Eu traduzo autores que apenas eu tenho interesse de conhecer, pois não traduzo profissionalmente, traduzo pelo prazer de conhecer, sem maiores considerações. Agradeço se me acham profundo, mas tento captar o melhor possível dessas vozes quando eu as leio em outras línguas. Quando me evocam uma tentação que faz que eu me aproxime delas. Para traduzir, uso dicionários vários que eu tenho aqui, além dos dicionários virtuais, onde vou cantando palavras e formando significados sem maiores pretensões como tradutor. Não sou formado especificamente em nenhuma língua, apenas meto a cara quando outras línguas como essas, quando me evocam uma tentação, que faz que eu me aproxime delas. É um comentário aqui de professora de idiomas. Tem um talento natural envolvido, não é normal pegar o dicionário ou abrir o site e conseguir traduzir, porque demanda conhecimento de uso da língua na vida, né? Palavras como, por exemplo, a palavra presente. Eu posso estar me referindo a um pacote e posso estar me referindo à presença de alguém. E isso é delicadíssimo. E essa delicadeza, Érica, acho que é mais um dos talentos que você tem. Você foi assim, fugiu um pouco de falar das línguas que você fala. Então, de repente, você não considera que fale essas línguas. Mas esse talento para trabalhar com o idioma você tem. Senão, isso não estaria dando certo.
Obrigado. É um falante nato, né? Tem uma sensibilidade, né, para atingir o que quer dizer, né, o significado daquela palavra que permeia, né, por trás daquilo, né? Sim. Essa sensibilidade ele tem e é natural. Os meus livros não são premiados, porque eu não me inscrevo em nenhum concurso. Pois isso não quer dizer nada para mim. Ter dialogado com essa turma que citei foi um prêmio. Como o prêmio está sendo agora que estamos conversando, do qual vocês me deram o privilégio de conversar. Fazendo um adendo aqui, acho que o prêmio é nosso, né, Paula? De ter esse contato, de estar com essa riqueza aqui nas nossas mãos, né? Sim. Eu acho que daqui 100, 200 anos, porque a história, ela é um pouco ingrata com aquilo que está síncrono, né? E a gente enxerga a história apenas quando ela passa e se torna assíncrona. Quando ela é registrada e a gente começa a olhar para ela a partir de um recorte fora do tempo. Hoje a gente olha para a Idade Média e enxerga em bloco. Olha para o Renascimento e enxerga o bloco, enxerga o todo. Então, daqui a 100, 200 anos, quando nós tivermos virado estrelinha, ou sei lá o que se vira, acho que estrelinha tá bom, purpurina, as pessoas talvez assistam esse vídeo e digam, olha, esse vídeo é uma coisa riquíssima do período, e vão dar um nome pra gente. Período, qual é o seu período? Que período estamos vivendo? Espero que não tenha nada a ver com esses livros de autoajuda e coaching, que a gente não ganha esse nome. Não. É uma honra e eu acho que aqui se faz história. O poeta e a obra juntos, né? E podendo ouvir do próprio poeta. Ué, Eric, você toca algum instrumento? Nada. Nada? Só toca Você toca só as almas das pessoas? Nem sei se é isso. Sobre o exercício de tradução, durante sua carreira, temos brilhantes, né, trabalhos de traduções de Baudelaire, Valéry, Fernando Pessoa, que até foi comentado, né, no jornal Folha de São Paulo. O que você poderia dizer sobre esse universo literário? Como foi e o que foi preciso para traduzir a complexidade desses ilustres homens? Foi dito, não rememoro o autor da frase, mas que tem como guia: só ler um texto traduzindo. Meti a cara e não pedi a opinião de ninguém. Pelo que eu saiba, sou apenas pós-graduado em letras. Da mesma forma que comprei os meus 3.000 livros com opinião própria e não pedi a opinião de ninguém, tenho uma desculpa para isso. Na minha família, há mais de 30 músicos. Todo mundo aqui em casa toca piano, como meu irmão, que gosta de rock, ou minha mãe, que foi professora de balé, gosta de tocar música clássica. Mas isso é comum para mim e faço parte de uma família que meu pai era tenor, cantor ópera. Pode ouvir cantar no YouTube a Lira do São Joanense e era irmão de Aloysio José Viegas, São João del Rei, 1941. Nova Lima, 2015. Também conhecido como Aloysio Viegas. Foi um músico, musicólogo, pesquisador e escritor brasileiro que especializou-se no patrimônio histórico musical mineiro, na história e nas tradições de São João del Rei. E como editor da série Música Sacra Mineira, séculos 18 e 19, hoje também conhecida como Coleção Música Sacra Mineira, um tio que tenho ótima lembrança, Richard Wagner, Rossini e Verdi, mas não deixou referência para os meus ouvidos além de Richard Wagner, para formar meu próprio repertório que tiraria meu tio e meu pai do túmulo para me xingar. O balé veio através da minha mãe, que me ensinou a linguagem da dança, e com o advento da internet vimos tantos balés que nós temos gostos específicos que também divido no gosto por balé com minha mãe. As artes plásticas dão-se porque meu tio, Pedro Viegas, irmão de meu pai, pintou perfeitamente a Santa Ceia. Quando deixou pinturas nas igrejas de São João, era surdo. Fui pegando o gosto, além da profissão não ser desse. Por parte da minha mãe, meu tio Abigar Tirado, que tem uma biblioteca maior que a minha,
sabe 8 línguas, escreve poesia com métrica e sem métrica, e é membro da Academia de Letras São Joanense, muito mais tempo que eu, mas é um compositor erudito, além de um exímio pianista, amigo íntimo de Magdalena Maria Ivone Tagliaferro, mais conhecida como Magda Tagliaferro. Foi uma pianista brasileira e francesa, considerada uma das grandes do século XX, que tive a oportunidade de conhecer quando criança. Professora de latim na formação dos padres aqui, além de comentarista oficial da Igreja da Matriz quando se trata dessa matéria. Ai, gente, chegou a hora, né? Então, a gente está chegando assim, com muita dor no coração, que eu venho falar isso. A gente está chegando agora nos nossos momentos finais do nosso encontro, né? E eu espero que todos tenham gostado muito. Né? Eric, você gostaria de deixar assim, alguma mensagem para nós nesses momentos finais, alguma consideração? Eu e a Paula demos conta, né, todo mundo, de fazer a leitura do seu texto, das suas falas, da sua entrevista, né? Não seja muito duro com a gente, por favor. A leitura de vocês foi maravilhosa. Eu quero agradecer a honra que vocês me deram. A honra é nossa, tenha toda certeza. A honra é nossa de partilhar esse momento que é um momento histórico, né? A gente está vivenciando agora, ter essa conversa, ter esse diálogo fantástico aí acerca não só da poesia, de todo esse universo literário que você abre para a gente, e abrilhantado aí com a Adriana, que, nossa, a gente ficou extasiada com o que você falou, como você apresentou o Portinari, as obras de Lazare Segal, a gente ficou assim... Eu estava praticamente dentro das pinturas, foi muito bacana mesmo, né? Aqueceu o coração, deu até um calorzinho, assim. Muito lindo. Adriana, qual sua mensagem para os nossos professores? Eu queria agradecer essa oportunidade também de estar com vocês, foi maravilhoso para mim também. Muito obrigada, Paula, Márcia, Eric. E eu queria falar assim, uma coisa muito simples que eu aprendi nesse livrinho aqui, olha, Educação Estética do Homem, com Schiller. É uma indicação, viu? Usem a arte mesmo, usem a arte cada vez mais, né? Porque a arte afina as nossas emoções. O Schiller, ele diz aqui assim, o caminho para o intelecto precisa ser aberto pelo coração. Então é isso que eu estou aprendendo aqui, né? Na minha própria vida, na minha própria existência. Eu indico isso para vocês. Funciona. Né? Quando a gente se aproxima da arte, quando a arte nos aproxima do mundo. E de uma maneira muito sensível, pelo coração. Né? E isso faz uma grande diferença na educação. Então, assim, eu queria agradecer por eu estar aprendendo isso, né? Agradecer porque eu aprendi mais um pouco disso com o Eric, com vocês aqui na nossa relação virtual, e eu indico isso para os professores, não desistam e usem bastante arte. Aqueles momentos que os alunos já não querem mais nada, eles cansaram, usem arte, põe para ouvir música, põe para ver pintura, desenho, animação, desenhar, pintar, porque isso também educa, né? E educa pelo coração. Para encerrar, então, a nossa reunião, trouxemos algo muito especial, indicação do Eric. A leitura do poema Persona, de Luiz de Camões, na voz de Fernando Campos Maia. Até o nosso próximo encontro. Persona, de Luiz de Camões. Para Augusto de Campos. Leonor. Descalça vai para o monte, Leonor pela candura. Vai formosa e não atura. Leva na cabeça o mote do gesto, nas mãos que mata,
pinta de fino escarlate. Sainha de chamalote traz o mesmo fruto à sorte, mais alva que a neve pura. Vai, Formosa, e não atura. Se despe a roupa, a garganta, frígida de ouro entrançado, rosto de alvor, de encarnado, tão bela que a gente espanta. Trouxe nela bosque, canta, que dá raça a formosura. Vai, Formosa, e não atura. Lírica. Amor é trama que arde sem se ter. É sibila que dói e não faz crente. É um viciamento que descontente. É flor que despetala sem roer. É um não poder mais que traz querer. É um falar solitário entre a gente. É nunca surpreender de contente. É um velar que apanha em si reter. É poder estar casto, sem vontade. É servir a quem prende, o ganhador. É ter com quem nos ata crueldade. Mas como penar pode seu ardor nos corações humildes amizade, se tão diversa a si é a mesma flor?